Hoje eu queria te convidar a Bíblia em Êxodo, no capítulo 17, e nós vamos ler do verso 8 ao 15. Êxodo, capítulo 17, versículo 8 até o 15. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolhe alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele para que nela se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio de espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreva isto num rolo, como memorial, e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou-lhe: o Senhor é minha bandeira. E jurou: pelo trono do Senhor, o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Estenda suas mãos para o céu em sinal de rendição total a Jesus e repita assim comigo: Senhor Jesus, eu marquei um encontro contigo esta noite. Senhor Jesus, eu abro meu coração para receber tudo aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Fala comigo agora, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos estão animados para ouvir a palavra do Senhor? A palavra de Deus é viva e ela pode mudar as nossas vidas. Quando eu estava lendo esse texto, o versículo que me chamou a atenção foi o versículo 15. Quando, depois da batalha contra os amalequitas, Moisés vai lá e constrói um altar ao Senhor e diz: o Senhor é a minha bandeira. Deus havia feito um milagre tremendo. A Bíblia diz que quando Moisés erguia as mãos, o povo era abençoado na batalha, e por causa da intervenção de Deus, eles venceram. E depois da vitória, Moisés vai lá e pega pedras, constrói um altar e diz: Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. E eu fiquei me perguntando o que isso representa. O que essas palavras representam, o que dizer o Senhor é a minha bandeira significava. Eu creio que Moisés, ele queria sobretudo dedicar a vitória da batalha ao Senhor. A palavra bandeira aqui significa também estandarte. Era a bandeira de guerra que eles levavam para as batalhas. E era comum, quando um povo vencia a guerra e conquistava o território do inimigo, pegava o estandarte e fincava na terra, e aquilo era um símbolo de vitória. Olhando para o texto, fiquei pensando, Moisés poderia estar dizendo: o Senhor é quem trouxe vitória para nós. Ele é a garantia de sermos bem-sucedidos. Era uma maneira de agradecer ao Senhor. Yahvé Nissi, o Senhor é minha vitória. Mas também fiquei pensando que esse estandarte era o que dirigia os exércitos. No meio do conflito, da batalha armada, por vezes era difícil ver o general apontando o que era para fazer. Então, se você vê os filmes medievais, você vai ver que eles levantavam o estandarte e aquilo trazia uma espécie de direcionamento para os exércitos. Mostrava o que eles deveriam fazer. E fiquei pensando, Moisés, quando disse Yahvé Nissi, ele não disse simplesmente o Senhor é a nossa vitória, mas o Senhor é aquele que nos conduziu
pelo caminho de vitória. Sabe, também pensando um pouco mais, fiquei pensando que uma bandeira também representa um símbolo nacional que traz identidade para um povo. Quando você vê, por exemplo, a bandeira da União Soviética, ela aponta um ideal. Aquele martelo e a foice cruzado representavam que a união do proletariado em prol de um futuro melhor. Quando você vê a bandeira de Israel, você vai ver a estrela de Davi lá no meio. Aquilo representava um ideal. Um dia vai vir um Messias, aquele que é a promessa de Deus para Davi, um descendente, que vai trazer um reino de paz, um reino de prosperidade. Quando eles olhavam para a bandeira, de alguma maneira, entendiam quem eram, para onde estavam indo, o seu propósito. O mesmo acontece com a gente. Nós temos uma bandeira linda. Quantos amam a bandeira do Brasil? Quantos oram pelo seu país? Quantos amam estar aqui? Essa terra é terra que emana leite e mel, terra abençoada. Eu tenho orgulho de ser brasileiro. Você também? Amém? Mas tem algo escrito no meio da bandeira. O que está escrito lá? Talvez falte um pouco de ordem e progresso. Mas eu creio que Jesus vai nos levar nessa direção. Você crê nisso? Eu creio que tempos novos estão vindo sobre o Brasil. Deus está chacoalhando algumas cadeiras. Eu creio que coisas novas vão acontecer. Você crê nisso? Deus pode restaurar. Talvez nos falte ordem e progresso, mas é um ideal, algo que nos identifica. Talvez Moisés, ao construir aquele altar, estava dizendo: Deus me representa. Ele é a identidade da nossa gente, do nosso povo, da nossa nação. Yahvé Nissi, o Senhor é a minha vitória, que me conduz à vitória, aquele que me representa. Mas sabe, eu creio que a bandeira significa algo mais. De alguma maneira Moisés estava dizendo: nesta terra, Deus ocupa o mais alto lugar. Ele está sobre as nossas cabeças. Ele é o primeiro, Ele é o mais alto. Hoje eu vim aqui te convidar a declarar: Yahvé Nissi, o Senhor é a minha bandeira. Hoje eu vim te convidar a colocar Deus no seu lugar devido. Colocá-lo no lugar mais alto. Fazer dele o primeiro na sua vida. Eu creio que se fizermos isso, as vitórias do Senhor virão sobre nós. Amém? Quantos querem fazer do Senhor o primeiro, a bandeira? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o quê? Aleluia. Hoje eu vim te desafiar a fazer do Senhor a sua bandeira. Mas o que esse texto me ensina e te ensina, que acontece quando colocamos Deus nesse lugar? A primeira lição que eu aprendo, eu encontro aqui no versículo 11. Diz assim o texto: enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, abaixava as suas mãos, as amalequitas venciam. Olha, eu creio que não eram das mãos de Moisés que saiu um poder e eles eram vitoriosos. De alguma maneira, Moisés era uma espécie de elemento didático no projeto de Deus. O que o Senhor queria ensinar, através desse recurso didático que era Moisés, é que quando Ele estende as mãos para abençoar, somos bem-sucedidos. Quando Ele abaixa as mãos, fracassamos. Moisés representava exatamente isso. Quando eu ponho as minhas mãos, levanto elas sobre vocês, vocês ganham guerras e batalhas. Mas quando vocês estão longe das minhas bênçãos, vocês falham e fracassam. Sabe, muitos de nós não entendemos o valor da bênção de Deus. Se existe algo que pode mudar a sua vida,
é valorizar a bênção de Deus. Diga para a pessoa que está do seu lado assim: valorize a bênção de Deus. A Bíblia vai nos dizer que isso é muito importante. Tem uma história, quem já leu a história de Esaú e Jacó aqui, todo mundo conhece? É curiosa a história de Jacó. Ele era um camarada um tanto quanto interessante. O nome já diz que ele era usurpador, enganador, passava os outros para trás. Mas Jacó, apesar disso, ele é abençoado por Deus. A Bíblia vai dizer que Deus amou Jacó e Deus odiou Esaú, irmão dele. E olha que interessante, por quê? Porque, de alguma maneira, Jacó valorizava a bênção do Senhor. E mesmo usando recursos errados, às vezes usando da vulnerabilidade do irmão, às vezes se vestindo como irmão, ele procurava, ele queria, ele desejava a bênção de Deus. Esaú já não valorizava, trocou a bênção por um prato de sopa qualquer. Sabe, talvez você veio a essa casa, você não sabe direito como buscar a Deus, talvez você esteja buscando até do jeito errado, mas você veio a essa casa porque você valoriza a bênção de Deus. Eu nunca me esqueço, eu fui convidado por um dono de uma loja de calçados para pregar na sua loja para os seus funcionários. Aquele irmão era um homem muito próspero, Deus o havia abençoado muito, mas ele havia se convertido há pouco tempo. Eu lembro que eu cheguei naquela casa, preguei para os funcionários, e quando terminou ali o culto, ele trouxe um caderno. Ele falou: pastor, desde os anos 70 estão aqui, todas as reuniões que fizemos há semanas. Porque mesmo sem conhecer a Deus direito, eu valorizava a bênção de Deus. Eu queria a bênção de Deus. Quantos querem a bênção de Deus? Ei, deixa eu te dizer algo. Eu aprendi o valor da bênção quando eu era um moleque. Um dia, voltando do culto, o meu pai estacionou o carro na garagem e disse assim para minha mãe e para minha irmã Kelly: podem subir, hoje eu quero conversar com o Michel. Eu achei estranho, achei que ia receber uma bronca, para falar a verdade. Fiquei tentando lembrar o que eu fiz de errado. E o pai falou assim: filho, peraí, eu quero conversar com você. E ele começou a contar para mim algumas experiências que ele tinha vivido, o poder de Deus, coisas que eu não sabia, experiências pessoais dele com Deus. E ele disse para mim: filho, existem coisas do poder de Deus que você não conhece, mas hoje eu quero te abençoar. E ele fez uma oração comigo dentro do carro, pedindo para que eu recebesse uma bênção de Deus. Quando chegamos em casa, ele foi no escritório e pregou um livro, eu tenho até hoje guardado, está todo estourado o livro, chama Vidas Poderosas, escrito pelo pastor Enéas Tonini. Nem tem mais edição desse livro. Ele disse: leia, porque isso aqui vai te abençoar. Bom, eu comecei a ler o livro sem entender direito o que meu pai estava falando. Eu tinha uns 14, 15 anos. Uma semana depois, eu estava saindo do culto sexta-feira e um amigo falou assim: cara, nós vamos passar a noite orando. Você quer ir na minha casa para uma vigília, participar de uma vigília? Eu nunca tinha ido em vigília. Falei: tá bom. Liguei para o meu pai, falei: posso passar a noite orando na casa desse amigo? Pode. Cheguei na casa dele, eu achei que era uma reunião de malucos. Aquele meu amigo pegou um violão e disse assim: nós vamos cantar. Ele morava aqui num prédio, no 7º andar, na Bento Viana. A reunião começou 11 horas da noite. Ele pegou o violão e disse: nós vamos cantar, pode cantar à vontade, bater palma, nós vamos orar, e Deus vai fechar as janelas, os vizinhos não vão ouvir nada que a gente está fazendo aqui. Eu falei: cara, que reunião de louco. Vai dar BO, vai vir polícia, isso aqui não vai dar certo. E aí ele terminou de orar e começou a tocar o violão. E começa a tocar alto, um monte de jovens, 20 jovens mais ou menos na sala, cantando alto, batendo palma. Tinha um camarada com sapato solado, que chegou numa música mais animada e ele começou a pular no chão de taco. Eu falei: meu Deus! Meia-noite, 1h da manhã, 2h da manhã, ninguém reclamava. Eu falei: tem alguma coisa diferente nesse lugar. De repente, aquele moço veio e estendeu a mão sobre a minha cabeça. E ele começou a orar por mim. E lembra aquela bênção que o meu pai tinha me dado? Naquela hora,
algo tremendo aconteceu. Os céus se abriram naquele lugar, naquele dia. Porque enquanto ele orava, eu recebi a bênção do derramamento do Espírito Santo na minha vida. Enquanto ele orava, eu caí de joelhos no chão. Eu comecei a chorar e eu tremia muito. Parecia que correntes elétricas assim estavam passando pelo meu corpo. E eu ouvia Deus falando assim para mim: eu te escolhi no ventre da sua mãe, eu te amo e vou te usar para o louvor da minha glória. E aquela voz ia ficando mais forte, mais forte, mais forte. Depois daquele dia eu nunca mais fui o mesmo. Quando eu levantei, eles convidaram uma senhora para orar. Eu estava quietinho ali no canto. E eu ouvi a voz do Espírito, aquela mesma voz me dizendo: vai lá, põe a mão no ombro dela e ora por ela. Eu falei: não vou, já caí no chão aqui, já chorei na frente de todo mundo, já estribuchei, passei vergonha, não vou. E aí aquela voz no meu coração disparou. Quando eu fui e pus a mão no ombro da mulher, ela ficou endemoniada. Nunca tinha visto também endemoniado. A mulher rolava no chão, batia nos móveis, derrubava tudo, e todo mundo orando, repreendendo. Eu falei: meu Deus, o que é isso? Quando eu cheguei em casa, eu falei: pai, você precisa me explicar alguma coisa aí. Você fez aquela oração no carro, e olha o que aconteceu agora. Aí contei tudo que tinha acontecido. Eu falei: eu vi o céu e o inferno no mesmo dia. Explica o que é isso para mim. E o meu pai foi abrindo a Bíblia, explicando situação a situação. E depois ele disse: filho, você lembra alguns dias, nós estávamos aqui no carro, e eu pedi para que Deus te abençoasse. Aconteceu. Ei, sabe o que eu vim dizer para você? Valoriza a bênção do Senhor. A bênção de Deus mudou a minha vida. É por isso que eu não faço nada sem a bênção de Deus. Você precisa da bênção de Deus no teu casamento. Você precisa da bênção de Deus para trabalhar bem. Você precisa da bênção de Deus para tudo que você faz. Quantos querem fazer do Senhor a bandeira? Se Ele estender as mãos sobre você, a sua vida vai ser diferente. Quantos querem a bênção de Deus? Levante as mãos assim e diga: Deus, eu quero a tua bênção. Isso, feche seus olhos e peça: Deus, eu quero. Quem sabe Ele passa hoje e te dá uma bênção. Feche os teus olhos e peça: Senhor, eu desejo, eu quero, eu preciso de uma bênção. Eu não quero sair hoje daqui de mãos vazias. Eu valorizo a bênção do Senhor. Mas sabe, eu creio também que a Bíblia vai dizer muito claramente que o Senhor, Ele quer nos ouvir. Ele quer nos abençoar. Mas os nossos pecados e as nossas iniquidades fazem separação entre nós e o nosso Deus. Isaías 59 diz isso. De alguma maneira, o que a Bíblia está dizendo é que quando estamos vivendo em pecado e deliberadamente praticamos aquilo que não agrada a Deus, as mãos do Senhor ficam encolhidas sobre as nossas vidas. A Bíblia é tão clara nesse sentido que para o povo de Israel, Deus usou um recurso didático. Quando eles entraram na terra prometida, Deus mandou Moisés chamar 6 tribos, pôr de um lado, 6 tribos do outro. E mandou 6 tribos subirem ao monte Gerizim, e outro ao monte Ebal. Um era o monte da bênção, outro o monte da maldição. Mandou eles lerem as bênçãos que viriam sobre o povo se fizessem aquilo que tinham acordado com Deus, se cumprisse a aliança com o Senhor, e mandou ler no outro monte as maldições que viriam se eles não fizessem conforme tinham acordado com Deus. Esse era um recurso didático. Quando o povo olhasse para os montes, eles podiam lembrar: existe um caminho de bênção e um caminho de maldição. Aliás, é isso que Moisés vai dizer ali em Deuteronômios 30, hoje, coloco como testemunhas diante de vocês o céu e a terra, que lhes apresentei o caminho de vida e um caminho de morte, um caminho de bênção e um caminho de maldição. Escolham, pois, o caminho de bênção para que sejam bem-sucedidos. Ei, eu vim dizer para você que vive em pecado,
deliberadamente, que não pratica o que a Bíblia ensina, você está vivendo as guerras da vida, mas as mãos do Senhor não estão estendidas sobre você. Talvez alguns enfrentamentos estejam mais difíceis, porque Deus não abençoa pecado. Quantos valorizam a bênção de Deus? Colocar o Senhor como bandeira no mais alto lugar é dizer: Deus, eu quero viver do teu jeito, eu quero e creio no teu favor. Eu creio que o Senhor faz alianças e cumpre o que diz. A Bíblia vai dizer que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para que venha cometer engano. Sabe, eu fui para o altar e eu busquei muito uma bênção de Deus. Quando eu conheci a minha esposa, ela não era crente. Nós nos conhecemos e eu já gostei dela de cara. Depois ela se converteu. Eu fiz um discipulado meio errado. Eu sei que não pode discipular meninas, mas eu falei, ela queria estudar a Bíblia. Eu falei, eu não vou deixar passar, né? Eu discipulei tão bem que casei. Deus é bom demais. Mas sabe, pode aplaudir, a minha esposa é linda mesmo. Eu não sei, quantos são casados aqui? Oh, mas quanta gente casada. Quantos são solteiros? Deixa eu ver. Isso. Tua bênção vai chegar, irmão. Deus vai estender as mãos. Isso. Olha para o lado, quem sabe aqui Deus já resolveu. Hoje vai começar a bênção do Senhor. Aleluia. Tá. Tem uns que estão precisando de mais oração aí, irmão. Isso. Mas tem um momento que eu faço casamentos, um dos momentos que eu mais gosto é quando o pastor dá a bênção ali, sabe? Você põe a aliança, faz os votos e depois dá a bênção. Estou vendo um casal aqui que eu vou abençoar em breve, aqui em nome de Jesus, se Deus quiser. A bênção de Deus. Eu valorizo, e sabe que foi tão especial? Quando nós estávamos aqui, e chegou o momento das alianças, da bênção, eu já tinha certeza que eu havia conquistado a bênção do Senhor. Eu não falo isso com falsidade. Eu sou muito feliz no meu casamento. A minha esposa é uma bênção na minha vida e eu desfruto do favor de Deus na minha casa. Porque quando a gente busca fazer das coisas do jeito de Deus, as mãos do Senhor se estendem sobre nós. Ei, se guarda. Faça um voto no seu namoro. Conquiste essa bênção agora. Eu creio, em nome de Jesus, Deus vai estender as mãos sobre jovens aqui que vão casar. E Deus vai se orgulhar deles no altar. E vou dizer, vai abençoar com filhos, com prosperidade, com alegria, com riqueza em casa. Porque eles escolheram valorizar o que Deus valoriza. Quem quer ser abençoado aqui? O Senhor é a minha bandeira. Mas sabe, eu creio que quando fazemos do Senhor a nossa bandeira, não apenas as mãos do Senhor se erguem sobre nós, mas Deus deixa sinais no nosso caminho para fortalecer a nossa fé. Olha o que diz o versículo 9. Então Moisés disse a Josué: escolha alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina, mas o bordão de Deus estará nas minhas mãos. E quando eu li esse versículo, eu fiquei me perguntando por que Moisés fez questão de dizer isso. Estava começando a guerra, a batalha. Agora, Josué, o comandante, estava ali arregimentando o exército. E Moisés diz para ele: olha, pode ir que eu estou subindo a montanha e eu estou com o bordão, o galho que ele cortou da árvore lá e fez dele o seu cajado. Estou com o cajado aqui na minha mão, pode ir.
não era uma varinha de condão, não era uma varinha mágica. Por que que ele está falando isso? Sabe, quando a gente busca o Senhor e o coloca em primeiro lugar nas nossas vidas, Deus deixa marcas na nossa história do seu poder. O cajado era exatamente isso. Quando Moisés teve um encontro com Deus, Deus mandou ele pegar o cajado e jogar no chão, lembra? E o que aconteceu? Virou uma serpente. Depois mandou ele pegar pela cauda e virou o bordão de novo. E disse para ele: você vai enfrentar o faraó e eu vou te abençoar. Quando ele chega diante do faraó, os magos tinham só serpentes. Moisés pega o cajado, joga no chão e Deus faz um milagre. Virou uma serpente que come as cobras dos magos e feiticeiros do faraó. Depois, quando ele pega o cajado de novo, ele vai até o rio e toca. E o rio se transforma em sangue. Depois, quando eles estão diante do mar fechado e os exércitos do faraó atrás, ele pega o cajado de novo, ergue sobre o mar, faz uma oração e Deus abre o mar. De alguma maneira, aquilo era um sinal. O cajado era um sinal de que Deus já tinha se revelado ao seu povo. E ele faria de novo. Amém? Sabe, quando nós fazemos do Senhor a nossa bandeira, Deus deixa sinais na nossa vida. Eu não sei que tipo de guerra você está vivendo, mas nas minhas guerras, eu gosto de subir a montanha e olhar para a batalha, mas com o cajado de Deus na mão. Ele já fez na sua vida, Ele vai fazer de novo. Olha os sinais. Eu tenho tantos sinais, tantas marcas bonitas. Você estava falando de generosidade, e eu fiquei lembrando do sustento de Deus, das marcas e sinais do sustento de Deus na minha vida. Eu creio que Deus é o meu chefe, que Ele me sustenta e que não me falta nada. Você crê nisso? Eu creio. Eu aprendi a crer assim. Eu lembro que no começo do meu ministério, seminarista não tem quase nada, é uma miséria. Quem é seminarista aqui? Estende as mãos, ora pelos irmãos. Aqui é complicado. Tem um que está fazendo assim, né, Senhor? Abençoa aí, irmão. Eu lembro que eu estava no seminário, eu comecei a viver algumas experiências com Deus. Eu trabalhava naquela época, tinha o meu emprego, estudava à noite. E eu tenho um negócio comigo de algum tempo, assim, quando eu tenho uma forte impressão no meu coração de que eu tenho que fazer assim, um sentimento específico em relação a uma pessoa, alguém, eu vou lá e faço. Tá? E naquele dia eu lembro que eu estava de carro, voltando para casa, e eu passei na frente da casa de um irmão, que eu sabia que estava passando dificuldade financeira. E aí naquela hora que eu passei, veio assim uma impressão no meu espírito. Para o carro, toca a campainha, e faz uma oferta e veio o valor. Eu falei, mas Deus, está chegando no final do mês, eu tinha que pagar ali a fatura do cartão de crédito, naquela época era o boleto que a gente pagava. Eu falei, não, o juro é altíssimo, mas veio aquela impressão, e eu lembro que eu parei o carro, fui lá, toquei a campainha, naquela época fiz um checão, tem cheque, olha só, não tem, galera mais nova nem sabe direito o que é isso, fiz um cheque, aí eu orei por eles choraram, disseram que estavam precisando do dinheiro, eu falei, beleza, entrei no carro, falei, e agora? No dia seguinte, eu cheguei na igreja, eu ainda não era pastor, mas eu pregava às vezes nos retiros, assim. Eu tinha pregado num retiro fazia uns 3 meses. E o cara chegou aqui na igreja, me encontrou na porta e falou, ô Michel, eu esqueci. Quando você pregou lá no retiro, eu não tinha te dado, acabei não te entregando a oferta. Eu vim aqui para te entregar hoje. Sabe qual que era o valor? O mesmo valor que eu tinha deixado na casa do irmão. Deus é bom demais. Aí eu continuei trabalhando. Chegou um dia, Deus falou para mim assim, cara, está na hora de você trabalhar integralmente no ministério. Eu tinha guardado dinheiro, dava para me sustentar uns 6 meses só, o que eu tinha guardado. E aí eu lembro que fiz o voto com Deus, falei, tá bom, vim trabalhar aqui, cuidava da área de evangelismo dos jovens. E o tempo foi passando, 1 mês, 2, 3, acabou os 6 meses e meu pé de meia tinha acabado. Chegou a fatura,
eu estava pagando o carro ainda, com os boletos na mão. Eu falei, Deus, eu orava na garagem, desci com as contas, falei, o senhor disse que era para ir para o ministério, agora o senhor paga a minha conta. No dia seguinte, me liga uma irmã da igreja, fala, pastor, Michel, nem era pastor aqui, Michel, eu queria que você passasse aqui em casa. Falei, tá bom. Fui lá na casa e falei, todo final de ano, nós damos uma oferta para um missionário. Esse ano eu estava orando aqui com a família, a gente sentiu de dar oferta para você. Eu lembro, elas me deram um envelope, eu não tinha coragem de abrir, eu fui abrir só na garagem. Quando eu abri, dava para pagar minhas contas, ainda sobrava um pouquinho. Ah, Deus é bom. Sabe quando vem as batalhas financeiras, eu olho para os sinais. Aí continuei no ministério, tinha comprado carro. Um dia fui convidado para pregar em Florianópolis. Cheguei lá e estava pregando. Um dia antes o pastor falou para mim assim, Michel, quero que você conheça os projetos sociais aqui da igreja. Eu falei, vamos lá. Ele me levou e me mostrou, tinha um orfanato dentro da igreja. Eles tinham uma pizzaria para ajudar o orfanato. Ele falou assim, Michel, eu quero comprar o terreno aqui do lado. Deus já abriu uma porta. Eu quero comprar o terreno e transformar tudo isso aqui em projeto social. Ora por isso, tá bom? No outro dia, eu estava no meio do culto. E no meio da mensagem, aquela impressão de novo no meu espírito. Faz uma oferta para o projeto do pastor, do terreno do pastor. Eu falei, eu não vou fazer, já teve um momento de dízimo. Eu sou visitante aqui. E aquela impressão, eu falei, meu Deus do céu. Parei a mensagem no meio. Falei, olha, não estou entendendo, mas o Senhor está me incomodando. Contei que o pastor tinha compartilhado. Falei, olha, quem quiser trazer uma oferta aqui, veio o pessoal do louvor, vamos abençoar esse projeto. E eu abri minha carteira, fui dar o 10 que tinha na carteira, e aí eu escuto o Espírito Santo falando para mim, não é para entregar isso aí não. Falei, tá bom, eu quero que você entregue o teu carro para esse projeto. Eu falei, meu Deus, o meu carro. Sabe qual que era o meu carro? Quando eu era moleque, naquela época tinha um Astra Sport com a bundinha achatada, assim, sabe? Eu falava, quando eu tiver grana, eu vou comprar um carro desse. Eu trabalhei muito, consegui comprar o meu Astrinha. Era o meu xodó. Eu lembro quando eu entrei naquele carro, eu falei, ah, Deus, esse carro é teu. Cuidado que você ora, que Deus escuta. Chegou lá na hora, Deus falou, eu quero o teu carro. Eu falei, mas Deus, nem é a minha igreja essa aqui. Como não? É meu reino, rapaz. E aí eu fiquei, meu Deus, se eu falar que eu vou dar o carro aqui, eu não tenho como voltar atrás, ver todo mundo. E aí comecei a me enrolar, daqui a pouco veio o pastor e me abraça assim, sabe quando você está enrolando lá na frente? Sai daí, moleque. E aí eu tomei coragem, puxei a chave do carro, falei, isso aqui é o meu primeiro carro. E eu quero dar isso aqui como oferta para o projeto do pastor do orfanato. Sabe o que aconteceu? Uma muvuca na igreja. Veio uma irmã na frente, falou, eu tive um sonho essa noite, que acontecia um grande ofertório nesse lugar. Deus está fazendo algo aqui. Quando eu estou saindo, vem um empresário e fala assim, pastor, quanto custa o teu carro? Falei o valor, ele disse assim, faz assim, eu compro o teu carro, você fica com ele, eu dou oferta para a igreja. Eu, glória a Deus! Aleluia! Aí me vem um versículo assim, não entregarei ao Senhor sacrifícios que não me custem. Por que Deus fala às vezes, né? Aí eu falei para ele assim, olha, essa é a minha oferta, se você quiser dar a oferta, dá para a igreja. Ele falou, então tá bom, vou inteirar o valor do carro para a igreja. Naquele dia eles levantaram 3 vezes o valor do meu carro. Eu tive o privilégio de voltar na inauguração do Templo Novo e do projeto social. Deus é bom demais. Mas sabe, agora tinha que andar de ônibus, né? Interbairros, 6 horas da tarde, é uma benção. Semana inteira andando de ônibus. Era tão abençoado, eu ia glorificando, você levanta a mão assim, você não cai. Você pode ir orando, cantando louvor, não tem problema, não cai. Mas eu estava tão feliz, eu não sei para que você vive. Você vive para quê? Para ter um carro melhor? Para ter o quê? Isso aí não vale nada. Eu quero
viver para construir o reino de Deus nessa terra, amém? Eu estava feliz. Chegou no domingo, terminou o culto, estou voltando para casa, recebo uma ligação, uma irmã da igreja. Ela me liga e fala: pastor, você pode passar na minha casa? Eu falei: posso. Aí peguei o carro emprestado do pai, não tinha carro, né? Fui lá na casa da irmã. Cheguei lá, falei: o que foi, minha irmã? Ela falou assim: Michel, domingo passado, quando você estava lá em Florianópolis pregando, eu estava em Curitiba, e na hora da ceia, o Espírito Santo falou para mim: dá o teu carro para o Michel. E eu não entendi nada. Michel já tem carro, para que precisa de outro? E aí, eu fui trabalhar em São Paulo essa semana, voltei e fiquei sabendo o que Deus fez na tua vida. Então está aqui, filho, esse é o carro da minha filha, eu vou trocar o carro dela, mas eu quero te dar esse carro. Eu lembro que eu peguei a chave. A menina, a mulher tem mania de dar nome para carro, né? Não sei por que é isso. Minha esposa dá nome para todos os carros. Eu não vou contar o nome dos nossos carros, que é uma tragédia. Tá? Bom, depois você pergunta para ela. Mas eu lembro que ela falou que o carro chamava alguma coisa celeste. Falei: tá bom, vai se chamar Milagre Celeste. Todo mundo que entrar aqui, eu vou contar a história desse carro. Eu não esqueço, naquele mesmo dia, quando eu cheguei, estacionei o carro, alugava a garagem de um médico. E aí ele chegou e olhou para mim e falou: Michel, você trocou de carro? Eu falei: espera aí que eu vou te contar essa história. Quando eu terminei de contar a história, ele falou: você vai lá na minha casa, cara, e você vai orar por tudo. Sabe, quando as crises financeiras vêm, quando os problemas batem a porta, eu subo a minha montanha com o meu cajado e falo: pode vir, diabo, que eu estou com tudo. Deus já fez e Ele vai fazer de novo em nome de Jesus. Ei! Se você fizer do Senhor a sua bandeira, você vai ter marcas do poder de Deus na sua vida, sinais que nas horas difíceis vão fortalecer a sua fé. Mas eu fico imaginando o povo lá embaixo na guerra. E quando o calor da batalha aumenta, os caras estão levando pé de ouvido, né? Gente morrendo lá, tal. Você olha para cima, vê lá o Moisés com o cajado na mão. E aquilo não é suficiente. Eu fico imaginando que em determinado momento estava lá Moisés querendo levantar os braços com o cajado na mão para abençoar o povo, mas ele não tinha força. Sabe, quando fazemos do Senhor a nossa bandeira, quando os sinais já não são suficientes para nos fortalecer, Deus manda seus agentes. Vem Arão de um lado e pega o braço, vem um de outro e pega o braço. E Moisés fica com os braços erguidos até o pôr do sol. Talvez você chegou aqui e as batalhas estão acontecendo. E por mais que você tenha marcas do poder de Deus na tua vida, você tem os sinais. Talvez você chegou aqui enfraquecido. Hoje eu vim declarar pela fé que Deus vai colocar gente perto de você. Talvez essa palavra está vindo para dizer para você: ei, eu vou mandar os meus agentes, eles vão levantar os seus braços, não esmorece, eu estou cuidando de você. Quem já se sentiu cansado demais, exausto? Quem já se sentiu impotente diante de uma batalha? Esses dias eu estava voltando com a Sil, nós fomos para uma conferência, estourou um problemaço aqui na igreja. E a gente cancelou o congresso e voltamos correndo para resolver o problema. Eu lembro que eu estava no avião e no dia anterior nós tínhamos chorado juntos, falando: Deus, eu não sei como resolver, eu não sei o que fazer. Será que eu estou fazendo as coisas certas? Eu tinha acabado de assumir a igreja.
Ah, Deus, eu me sinto tão pequeno diante dessa batalha, dessa guerra. Nós estávamos no avião voltando, cabisbaixos, chateados. E eu peguei o telefone, comecei a pôr em ordem o WhatsApp. E quando eu acesso uma mensagem, um amigo, que hoje mora na Irlanda, Michel, eu não sou dessas coisas, mas eu tive um sonho muito assim, evidente com você, muito forte. Eu resolvi te mandar. Essa noite, eu sonhei que Jesus, ele chegava perto de você, e ele te dizia assim: eu me agrado de tudo que você está fazendo. Cara, falei, obrigado, Deus. Quando os sinais não são suficientes, ele manda os agentes dele. Depois, minha esposa ficou grávida. Eu tinha trabalhado exaustivamente 2 anos, eu não estava me mexendo direito. Ela falou: ei, teus filhos estão sentindo sua falta. Eu estou sentindo sua falta. Logo em seguida, a minha esposa ia perder o neném, e nós tivemos uma conversa difícil sobre prioridades. Louvado seja Deus pela vida da minha esposa. E a gente falou: a gente precisa sair daqui, precisa de um tempo de férias para um lugar. Eu não tinha ideia para onde eu iria. Aí, Deus manda um amigo que mora na Tailândia ligar para mim. Ele fala assim: Michel, Deus me incomodou aqui para te abençoar. Você já tem lugar para passar as férias? Não. Eu quero te dar as férias que você vai passar esse ano. Sabe para onde que eu fui, gente? Sabe para onde que eu fui? Eu sou muito chique. Eu fui para o sul da França. Courchevel. Nem sei falar direito. Fui esquiar na neve com a minha esposa e com os meus filhos. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é poderoso. E quando a gente cansa, Ele pega a gente pelo braço e fala: ei, você está preocupado com o quê? Eu mando um cara na Tailândia falar contigo, eu mando outro da Irlanda. Fica quieto e confia. Ei, quantos querem ser abençoados aqui? Põe Deus em primeiro lugar na tua vida e experimenta o que é viver pela fé, que a tua vida não vai ser mais a mesma. Deus te ama. Põe Ele em primeiro lugar. Ele vai te abençoar. Última lição. Quando fazemos do Senhor a nossa bandeira, Ele não só estende as mãos, deixa sinais, manda os agentes. Ele nos usa como agentes de transformação. Diz assim, capítulo 17, no versículo 6. Assim fez Moisés, à vista das autoridades de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Sabe, quando colocamos Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, Deus, Ele nos usa como agentes de transformação. Se você ler a história, um pouco antes da guerra com os amalequitas, a Bíblia vai dizer que a água tinha acabado. O povo estava no deserto e estava desesperado com sede. E eles estavam muito bravos com Moisés. Alguns ameaçaram até apedrejá-lo. Como você nos traz para um lugar desse? Agora vamos morrer de sede. E houve tamanha confusão no lugar, que Moisés chama aquele vale, vale de Refidim, de Meribá. Lugar de contenda, de confusão. Deus faz algo maravilhoso. Moisés é usado por Deus. O Senhor faz água fluir da rocha. O povo experimenta um milagre, mas aquele lugar fica marcado. Meribá, lugar de contenda, lugar de confusão. Mas agora eles estão no mesmo vale, o vale de Refidim. E agora acontece uma guerra, uma batalha. Deus faz um milagre mais uma vez. Só que agora, dessa vez,
Moisés resolve pegar algumas rochas e fazer um altar. E ele diz: não, esse lugar não vai ser lembrado como lugar de confusão. Yahvé Nissi. Nesse vale, Deus nos trouxe vitória. Sabe, faz tempo que eu não pulo aqui. Talvez você chegou nesse lugar e você tem se deparado com lugares difíceis. Talvez a sua casa se transformou em Meribá, lugar de confusão. Talvez o lugar que você trabalha se transformou em Meribá, lugar de confusão. Talvez você tenha enfrentado problemas na família. Sabe aquelas guerras? Antes a gente sentava à mesa, as festas eram motivo de prazer, mas algo aconteceu. E o que antes era gostoso se transformou em Meribá, lugar de contenda, confusão. Mas quando a gente coloca Deus em primeiro lugar nas nossas vidas, o Senhor, Ele opera e Ele nos usa para transformar confusão em lugar de bênçãos. Agora, aquele lugar que antes era um lugar maldito, um lugar confuso, complicado, se transforma num símbolo, num memorial. Yahvé Nissi, Deus nos trouxe vitória. Sabe, eu creio que pessoas hoje vão pegar essa bandeira, vão entrar nos lugares de confusão e vão dizer: Deus, Deus transforma problema em bênção. Sua casa vai ser um lugar onde a glória de Deus se manifesta. O lugar do trabalho, onde era um lugar de conflitos, Deus vai te usar como um agente de transformação. A glória de Deus vai chegar, realidades vão mudar. Ei, o lugar onde você estuda, a faculdade, a escola, Deus pode nos usar como agentes de transformação nessa terra. Eu nunca me esqueço, colégio da Polícia Militar aqui em Curitiba, um jovem tinha se suicidado, e um menino aqui da igreja resolveu começar algumas reuniões de oração na escola. Ele procurou o diretor e disse: nós precisamos de Deus, olha o que está acontecendo. Aquele lugar, naquele momento, era um lugar de confusão. Aquele menino começa uma reunião com 7 outros meninos. Eles começam reuniões toda semana de oração. Na outra semana 20, 30, 50. Eu lembro do dia que ele me convidou para falar no colégio. Eu entrei no auditório e tinham 200 alunos participando do culto. Aquele menino pegou um violão e começou a cantar. Aquele dia eu tive o privilégio de pregar e ver dezenas de jovens entregando a vida a Jesus, porque Meribá se transformou no lugar onde Deus revela a sua glória. O seu casamento vai contar essa história. Sim, Deus vai transformar vidas de pessoas, eu creio. Nós vamos invadir as áreas de influência dessa terra e colocar a bandeira de Deus em cada posto desta terra. Aonde houve confusão, declararemos: Yahvé Nissi, Yahvé Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. Eu saí de casa esses dias, eu comecei a ver os homens dormindo debaixo da marquise, pessoas em situação de rua, e eu comecei a dizer: Deus, nós podemos fazer mais, nós podemos transformar essa realidade. Fui chamado na prefeitura, pediram a nossa ajuda para fazer algo. Hoje nós temos a Casa Cristolândia, podemos abrigar 65 pessoas. Eu já vi cada testemunho lindo, eu nunca me esqueço. Um dia eu fui para uma reunião com os pastores. Quando eu entrei no prédio, o porteiro pediu para eu parar o carro. Falou: pastor, você pode descer do carro? Eu: por quê? Eu quero te dar um abraço. Eu disse: por quê? Durante mais de 20 anos eu morei na vida e vim na rua
projeto da Cristolândia foi me buscar. Hoje eu tenho família, eu tenho emprego, eu tenho uma história. Yahvé Nissi, sabe, eu creio. Hoje são 6.000 pessoas vivendo na nossa cidade em situação de rua. Nós vamos transformar a Cristolândia num projeto autossustentável. Nós vamos sim se levantar e as histórias serão contadas. Pessoas que viveram no Meribá vão dizer: Deus transforma. Ele pode colocar a bandeira dele nesta terra. Como eu gostaria que nos nossos tribunais a bandeira de Deus fosse levantada bem alto. Como eu gostaria de que em cada faculdade, cada conselho educacional, a bandeira de Deus fosse estabelecida. Como eu gostaria que em cada casa desta terra, lugar de confusão se transformasse no lugar onde vemos a glória de Deus. Mas se você não ouviu nada do que eu disse, preste atenção agora, pelo menos no final da mensagem. Escute o que eu vou te dizer. Olhe para mim aqui. Não existe transformação sem encontros com Deus. Escute de novo. Não existe transformação sem encontros com Deus. Você pode repetir isso? Não existe transformação. Mais uma vez. Deixa eu te contar a história de Moisés. Moisés, ele passou por Meribá muito antes da água acabar. Ele tentou fazer justiça com as mãos, matou um homem. E os seus, gente do seu povo, não o interpretou bem. E sabe o que ele fez? Foi se esconder no deserto. Meribá. Seus ideais, propósitos de mudança, de transformar, de libertar o seu povo, morreram. Durante 40 anos ele ficou inerte, apacentando as ovelhas do seu sogro, sem expectativa ou disposição de fé para mudar qualquer coisa. Mas um dia Moisés teve um encontro com Deus. Enquanto ele estava cuidando das ovelhas do seu sogro, ele viu um arbusto longe pegando fogo, e ele não se consumia, e de alguma maneira aquilo lhe despertou a curiosidade. Quando Moisés foi então na direção daquele arbusto, quando ele chegou perto, ele ouviu a voz de Deus dizendo a ele: Moisés, tire as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que pisas é terra santa. Sou eu neste lugar. Naquele dia, aquele homem que havia perdido sua esperança, aquele homem que não tinha mais ideais, forças para levantar, ele escuta a voz de Deus. O Senhor lhe diz: eu vou te usar como libertador nesta terra. Volta ao Egito, eu sou contigo. Mas como, Deus? Um encontro. Aquele homem volta. Deus começa a fazer coisas tremendas. Mas sabe, Moisés, ele não se contenta apenas com o encontro. Ele sabia que para que as coisas continuassem sendo transformadas, ele precisava de Deus. Se você ler o livro de Êxodo ao Deuteronômio, você vai ver relatos de encontros de Moisés com Deus. Mas chega um determinado momento, ele havia construído uma tenda que chamava a tenda do encontro. Quando ele orava, a nuvem de Deus ia lá, o Senhor o visitava, dizia o que ele tinha que fazer. Em determinado momento, o Senhor se agrada de Moisés. Ele estava levando o povo à comunhão com Deus, ele estava buscando o Senhor, e Deus diz assim: ei Moisés, me diz, o que você quer? Eu quero te abençoar, me diga o que você deseja. Sabe o que Moisés disse? Senhor, eu quero mais um encontro, eu quero te ver. E então Deus disse para Moisés: tá bom, eu vou me revelar a você, eu vou te visitar com a minha glória. Você não vai poder ver a minha face, mas eu vou me apresentar a você. Sobe a montanha, se esconde entre as rochas, e eu vou passar com a minha glória. Você vai ver pela fresta das rochas as minhas costas,
E ele então vai sobre a montanha, se esconde. E de repente, Deus vem com toda a sua glória e majestade. Moisés não ousou dar um passo à frente, ele se escondeu. Mas a glória de Deus tocou seu rosto. Quando aquele moço, aquele senhor já desce a montanha, o seu rosto brilhava. As pessoas não podiam fitar-lhe os olhos. Aquele povo que não obedecia a ninguém, aquele povo que não seguia o comando de ninguém, quando vê o rosto daquele homem brilhando, quem pode desafiar pessoas que se encontram com Deus? Quem pode desafiar jovens que têm o brilho nos olhos? Quem pode desafiar senhores, pais de família que dirigem, lideram, depois de encontrarem a glória de Deus? Ei, hoje eu vim dizer: você vai transformar essa terra. Você é o agente que Deus chamou. Nós vamos começar coisas tremendas e grandiosas nessa casa. Deus está nos levando a um tempo novo. Algo vai acontecer. Eu já posso perceber o vento soprando. Deus tem coisas novas para nós. Mas hoje eu vim dizer: por favor, pelo amor de Deus, sobe a montanha comigo e clama: Deus, eu quero te ver. Deus, eu quero mais um encontro. Deus, eu quero a tua glória. Manifesta a tua glória entre nós. Sabe, talvez você ache que eu sou um sonhador apenas, mas eu creio. A nossa terra tem jeito. Nós podemos fazer algo. Hoje eu só queria te mostrar o caminho. É a glória de Deus manifesta. Quantos desejam um encontro com Ele? Quantos querem a presença? Quantos querem ser visitados hoje aqui? Quantos creem que Ele pode hoje nos encontrar neste lugar e revelar a sua glória a nós? Quantos desejam isso? Deixa eu te explicar como isso funciona. Alguém pode me ajudar aqui? Buscamos a presença de Deus, clamamos pela visitação do alto e entendemos que as coisas mudam na nossa vida. No lugar onde estamos, podemos ser agentes de transformação quando nos encontramos com Deus. Passamos a buscá-lo, a clamar por Ele diariamente, a pedir que Ele se revele a nós. E quando fazemos isso na presença dEle, Ele vem e derrama o seu Espírito sobre nós. Ainda é pouco, mas algo da glória de Deus já fica impregnado em nós. A maneira que falamos, a maneira como nos dirigimos às pessoas, como contamos as histórias, como falamos de Deus. À medida que nos encontramos com Ele, a sua glória manifesta. Mas quando entendemos que a presença de Deus existe mais, podemos viver mais do que um encontro. Sabe, eu me incomodo, muitas pessoas se contentam com apenas um encontro da conversão. Deus tem mais para você. Existe mais da glória dEle que você pode conhecer. Hoje eu queria te mostrar esse caminho. Quando nos colocamos em oração, buscando em jejuns, clamando a Ele dia após dia, orando cedo de manhã e orando de madrugada, Ele vem com a presença dEle. Ele começa a derramar a sua glória sobre nós. Sabe, hoje eu vi aqui adolescentes que oram de manhã, de tarde e de noite. Eu vi correntes de oração começando nessa casa que não vão terminar tão cedo. Eu vi meninos que jejuam com 14, 15 anos de idade. E eu vi esses jovens entrando nas escolas com o rosto brilhando. Eu queria que você visse isso acontecendo. Eu queria que você visse isso acontecendo. Hoje eu vi mães que se levantam para orar pelos seus filhos. Hoje eu vi mulheres que se levantam para orar pelos seus maridos. Eu vi elas entrando em casa com o rosto brilhando. Eu vi as coisas começando a mudar. Eu vi hoje homens que têm posição de autoridade nesta terra, indo à montanha clamar. Eu vi eles entrando nos lugares com o rosto brilhando. Quem pode parar o povo de Deus nessa terra? Quem pode parar o povo de Deus?
Hoje eu queria te convidar a fazer mais do que você está fazendo, a procurar a face de Deus de uma maneira especial. Dizemos que Ele é a resposta, dizemos que acreditamos nisso, mas não procuramos da maneira devida. Hoje eu quero te desafiar a buscar Deus com toda a sua força, a buscá-lo com todo o seu entendimento, a buscá-lo com todo o seu coração. Hoje eu queria te desafiar a clamar, a dizer: Deus, eu preciso de Ti. Quando isso acontecer, Ele vai pegar mais do seu Espírito e vai derramar. Hoje Deus vai derramar do seu Espírito nessa casa. Homens, mulheres, velhos, senhores e senhoras, crianças, se tornarão cheios do Espírito Santo. Derramarei poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Derramarei poder. A palavra poder é dunamis, dinamite. Uma das traduções é poder para realizar milagres. Ei, hoje eu vi o Espírito caindo nesta casa, e pessoas recebendo poder para realizarem milagres. Deus vai fazer coisas novas, Deus vai fazer algo novo. Eu quero ver a glória de Deus, eu quero subir a montanha, eu quero que o meu rosto fique iluminado. Mas sabe, à medida que procuramos a Deus, à medida que buscamos de todo o coração, quanto mais Ele se revela, mais apaixonados ficamos. Quanto mais Ele se mostra a nós, nós desejamos. Como eu queria que você hoje sentisse a presença de Deus e fosse despertado para algo novo. Quando fazemos isso, quando buscamos dessa maneira, as porções do Senhor são recalcadas, sacudidas e abundantes. Ele não vai derramar apenas um pouco da sua glória. Eu vi pessoas transportando da presença de Deus. Eu vi pessoas tomadas pelo Espírito, pregando, ministrando, testemunhando. Ei, nós vamos ver a nossa terra se rendendo a Jesus. Nós vamos ver esta terra sendo lavada pelo sangue do Cordeiro. Se levantem, busquem a presença. Quando fazemos isso, eu faço isso na autoridade do nome de Jesus. Ele toma da sua porção, que é recalcada, sacudida e abundante, e Ele derrama sobre nós. E quando estamos cheios da presença, as marcas da glória de Deus vão sendo Ele vai tocar, Ele vai visitar pessoas através da sua vida, a glória de Deus, as marcas da glória de Deus sobre você, em nome de Jesus. Deus vai visitar pessoas hoje. As marcas da glória, as marcas da glória, as marcas da presença de Deus. Ele vai fazer algo novo. Deus vai te usar. Deus vai derramar glória. Ei, nossa casa. Deus tem mais. Se hoje você quer dizer que o Senhor é a sua bandeira e quer clamar: Deus, me marca com a sua glória, sai do teu lugar, vem aqui agora. Eu creio, Deus vai nos visitar com poder nesta casa hoje. Venha, se coloque, se apresente. Comece a clamar aonde você está. Eu preciso de ti, Deus.
quero ser usado como agente de transformação nessa terra. Você vai levar a glória de Deus para sua casa. A vida do seu será transformada. Eu creio, hoje pessoas estão sendo transformadas pelo poder de Deus neste lugar. Vem agora em nome de Jesus. Se não tem lugar, levante as suas mãos e comece a clamar. Venha, desça da galeria, pode vir para cá. Comece a pedir: Deus, me visita com a sua glória. Eu preciso de ti, eu preciso de ti. Uma vez que eu coloquei os meus olhos em ti, eu quero que você olhe para o cenário de confusão que está perto de você. Existe um Meribá perto de você. Não é à toa que uma campanha de salvação começou nesta igreja. Existe um Meribá perto de você. Mas eu creio, talvez você não acredite em você mesmo. Não importa. Deus acreditou em você. Ele vai colocar a glória dele na sua vida. E é por isso, as pessoas serão salvas, realidades serão mudadas, transformadas, porque Ele é Deus de poder e majestade. Eu queria que você agora, de todo o seu coração, levantasse as mãos aonde você está e começasse a clamar: eu quero a tua glória na minha vida, Deus. Eu quero a tua glória. Eu quero a tua presença comigo. Eu quero entrar nos lugares de confusão desta terra. E eu quero a tua presença. Abra sua boca agora e clame, clame, peça. Ele vai nos visitar. Peça de todo o coração. Clame agora. Mais da tua presença, mais do teu poder, mais de ti, mais da tua glória. Vem Deus, clame de todo o seu coração. Você vai levar essa glória para a tua casa. Você vai levar esta glória no lugar onde você trabalha. Enche-nos, Pai, da tua presença. Manifesta a tua glória entre nós. Enche-nos, Deus, com a tua presença. Manifesta a tua glória. Manifesta a tua glória entre nós. Enche-nos. Estou lançando o meu canal no YouTube e queria te convidar para se inscrever. Toda semana, conteúdo novo, mensagem nova, uma oportunidade de você crescer no conhecimento da palavra de Deus. Se inscreve, participe, que Deus abençoe sua vida.